Olá, amigos, o nosso Falando de Saúde está aqui em Ribeirão Preto. Nós viemos visitar a doutora Odinê. Ela é destaque de capa da nossa revista esse mês de julho, uma revista que a gente está preparando com muito carinho, e contar histórias como a da doutora Odinê é mais do que um prazer para a gente, é obrigação, gente. Essa mulher produz, essa mulher busca sempre soluções para a saúde, para trazer conforto e bem-estar. É isso, né, doutora? A gente vai tentando. Né? Vai tentando. Vai tentando. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade, né, de vocês também, de estar de volta aqui, né, na Revista Mais. E é isso, Márcio, a gente vai caminhando em busca de qualidade de vida, né, que é o que todo mundo almeja, né, se fala muito nisso, é um tema bastante atual, mas como fazer isso, né? Então, essa busca é o que nos instiga aí em busca de ferramentas que funcionem. É bacana isso. Na nossa última visita nós falamos sobre o Viver Terapias Integrativas, que é um programa que a doutora criou, buscando exatamente promover mais saúde, mais bem-estar, mas nós vamos saber um pouquinho mais da doutora, conhecer um pouquinho mais dessa mulher hoje. Por exemplo, a senhora tem um sotaque gostoso, um sotaque... De onde que é a doutora? Eu sou pernambucana. Pernambucana. Sou pernambucana. Mas hoje me considero mais paulista do que pernambucana, pelo tempo que eu tenho contato e que estudei, todo o tempo que eu estou em São Paulo, depois vim para Ribeirão, então tenho mais tempo em São Paulo do que em Pernambuco, mas amo a minha terra, nossa, quando eu vou lá não quero voltar. É sempre assim, né? A gente tem aquele saudosismo, aquela coisa gostosa assim da terrinha. Mas doutora, a senhora de profissão, como nós falamos anteriormente, a senhora de profissão é uma cirurgiã dentista. Sim. Desde cedo já cuidando de saúde, trabalhando com saúde já há um tempinho, né? Já faz uns longos anos. Muito bem. E durante essa jornada toda, a gente sempre tem algumas coisas que a gente busca a mais para tratar do nosso paciente, né? Sim, é verdade. E foi isso que te introduziu na área da acupuntura, por exemplo, que a senhora hoje é especialista? Sim, foi um dos motivos, né? Eu trabalho há bastante tempo com dor orofacial, né? DTM, que é o distúrbio desta articulação aqui, todos nós temos ATM, né, articulação temporomandibular, e o distúrbio dela gera muitas dores, muitos desconfortos, né, problemas outros como neuralgia do trigêmeo, bruxismo, enfim, que geram um quadro de pessoas que muitas vezes até incapacita essa dor, né? Então, buscando melhorar esse aspecto, acabei me encontrando com a acupuntura. E me fascinou, né, esse mundo, essa medicina chinesa, com os resultados que eu fui obtendo ao longo da caminhada, né? Fiquei por em torno de uns 17 anos, 16 anos na USP, né, numa equipe multidisciplinar em que eu era responsável, a princípio com uma mentora minha, uma professora, e depois eu continuei esse trabalho que foi muito intenso, muito forte, né? Você devolve uma porção de coisa. E aí eu comecei a perceber, Márcio, que a partir do momento que eu ia introduzindo a acupuntura na vida das pessoas, mesmo na faculdade, com um tempo pequeno, uma vez por semana, muitas vezes até mais, porque por conta de condução, porque atendíamos pacientes muitas vezes do SUS, inclusive, a gente foi percebendo que a melhora era um ganho muito grande em qualidade de vida. Pessoas que tinham muita dor de cabeça, acabava a dor de cabeça. Pessoas que estavam assim desanimadas, sabe, tristes, ou com problemas, ou sabe assim, sem qualidade de vida mesmo. Aí você observava que começava a mudar, né? Eu tenho um caso muito interessante de um senhorzinho já antigo, que ele estava com um zumbido que ninguém achou na equipe toda. Ele tinha o zumbido, mas não tinha DTM, tá? Ele não tinha dor, nada. Mas aquele zumbido perturbava ele por demais, né? Ele ficava assim, inquieto com aquilo, chateado, depressivo, a ponto de não querer brincar com os netos, não querer saber da mulher, enfim.
Um dos colegas veio conversar comigo para ver o que poderia ser feito e tal. E eu chamei o seu Sebastião, conversamos e tal, começamos a fazer a acupuntura. Na outra sessão, o seu Sebastião chegou com um porte altivo, sabe? Sem aquela coisa cabisbaixo, um porte altivo, uma camiseta de cor. Porque a primeira coisa que a gente observa muda o jeito do paciente até se vestir, né? O perfil muda. Chega, eu digo, seu Sebastião, tudo bem, tudo bem. Doutora, olha, essa semana eu brinquei com os meus netos, eu tive vontade de abraçar a minha mulher e olha, essa acupuntura é muito boa mesmo. Nunca mais eu esqueci disso, né? Essa acupuntura é muito boa mesmo. E aí eu fiquei pensando, olha... Aí eu perguntei para ele, e o zumbido? Olha, essa semana quase não lembrei. Então a gente percebe o quanto, por exemplo, no manejo das emoções, o quanto a acupuntura traz, né, tudo isso, assim, essa melhora. Mas não é só a acupuntura, tá, Márcio? Todas as ferramentas da medicina chinesa, elas trabalham com isso, tá? Trabalha-se com o manejo das emoções. Por quê? Porque os 5 elementos que a gente trabalha na acupuntura, que são energias, por exemplo, yin, yang, e meridianos, que a gente precisa trabalhar, e tudo isso, eles vão mexer nessa energia, tá? E as emoções, cada órgão somatiza uma emoção. Você já deve ter falado, muita gente escuta falar, porque a emoção da raiva afeta o fígado, o meridiano do fígado. Por quê? Porque justamente porque a raiva, ela aumenta esse yang e muitas vezes estagna, né? O shui, que a gente chama que é o sangue, e aí traz dor, traz desconforto. Então a pessoa começa o tratamento, vai harmonizando, vai tirando essa estagnação, ela vai melhorando muito, né? Aí começa a ver as coisas de uma forma diferente, porque a vida continua a mesma. Sim. Os problemas que eu falo para os meus pacientes, vamos trocar a palavra problema por desafios. Eu acho que as palavras, elas têm uma força muito grande, né? Então, desafios. Eu vejo você falar assim da acupuntura, você falou tudo das terapias chinesas. Isso acabou te levando para a China? Sim, sim. Você foi conhecer a fundo como é que funcionava o negócio? Eu sempre, assim, desde que eu comecei vamos dizer assim, me enveredar por esse caminho, eu tinha um sonho de conhecer o berço da acupuntura. Até para conhecer como funciona tudo isso lá, se era assim, quais são as diferenças, aprender mais, ver uma cultura diferente, né? E assim, eu me senti assim, muito honrada, né, em ver aqueles mestres todos, né, a forma como eles trabalham. Não? Todo conhecimento, mais de 5.000 anos, é algo que a gente tem que parar para pensar. Hoje a gente está vivendo um despertar, mas esse era um sonho que assim que eu tive condições, né, eu criei essa oportunidade, né, junto com, digamos assim, eu vibrei essa oportunidade e ela apareceu de uma forma muito interessante e eu acabei abraçando e foi uma experiência que eu acho que para mim foi assim um divisor de águas, né, porque é diferente a forma como eles usam muito rápido, de uma forma mais corriqueira, mais diária. Tem sempre a faculdade, eu fiquei numa universidade que só faz acupuntura, né? Só faz. Então trata com tudo, desde a parte estética até qualquer coisa, qualquer sintoma, qualquer doença. Então assim, mas fui desenvolvendo por outro lado essa lapidação em cuidar do ocidental, no caso eu também sou um ocidental, de uma forma assim, usando toda essa filosofia, mas de uma forma mais nossa, porque existem algumas características, como por exemplo, diferença de limiar, né? O tuiná é uma massagem que a gente usa com os dedos, mas muitas vezes usa o cotovelo. Para você ter uma ideia, eu tenho um vídeo que eu trouxe para os meus alunos, que o professor está fazendo com o braço um movimento na panturrilha de um rapaz lá. Só de fazer isso na hora doía em mim.
de ver. Mas o rapaz não, nem piscava. Então é um limiar de dor diferente, tá? Então a gente tem que fazer essas considerações e ir adequando. Então eu uso, por exemplo, aqui ventosa. Hoje mesmo atendi um paciente, a ventosa com sangria é fantástica para dores musculares, rigidez, sabe? Depois que você estabelece um diagnóstico, né? Porque a acupuntura e todas essas ferramentas, a medicina chinesa em geral, ela vai em busca da causa. Tá? O que está causando aquilo, tá? O que está sendo gatilho, muitas vezes é uma emoção ou é um fator externo, como um clima, invasão de vento, que a gente chama aqui. Nós estamos, por exemplo, no máximo da energia, que é a energia do inverno, que é uma energia que traz esse vento, essa coisa toda, que muitas vezes causa uma invasão, esse tipo de linguagem, uma linguagem bem própria da medicina chinesa, mas traz o quê? Vamos passar para a gente. Pode trazer uma dor muscular, um resfriado, sabe? Alguma coisa, tem até torcicolo, sabe? Coisas que às vezes a gente não está protegido, chega num ar-condicionado lá fora também, e são fatores externos. Mas os fatores, o que a vida tem mostrado para mim, pessoalmente, né? E nessa caminhada toda, que os fatores internos, como as emoções, elas têm um papel, eu diria que hoje em dia quase que determinante. Porque é muito sério o que a gente está passando, principalmente após a pandemia. Muita ansiedade, ansiedade. Né? E um fator que a gente tem que prestar atenção também é o brasileiro, né? A população brasileira de uma maneira geral, tudo para ela é preconceito, tudo para ela é duvidoso. Como é que ela passou a entender, pelo menos aqui, você vê o paciente te procurar por conta do tratamento com a acupuntura no caso, esse preconceito, ele ainda existe? Como você falou nomes de terapias, de técnicas aí, eu fico imaginando coisas que a gente ouve na rua, as pessoas acham que tudo hoje tem caráter religioso, não sei o quê, e quando você fala de uma terapia que é praticada há mais de 5.000 anos, pelos chineses, como é que é trazer isso para dentro do consultório e fazer o teu paciente entender isso? No começo eu penso que me deu mais trabalho, tá? Daí vai tendo resultados, o próprio paciente vai passando para o outro aquilo. Mas eu entendo que isso é devido à falta de informação, né? Quando a gente não se informa, tá, a gente comete esses erros. Vou te contar um caso muito interessante que aconteceu aqui no consultório, que uma pessoa me procurou, um senhor, veio me procurar para fazer acupuntura. E quando eu comecei a conversar com ele, né, ele tinha algumas crenças limitantes dele, da religião dele, que não tem nada a ver com o tratamento, tá? A acupuntura é ciência. Mas como eu falei na palavra pentagrama, falei em algumas coisas mais específicas, ele ficou muito receoso. Então ele chegou para mim, e ainda bem que isso sim, é uma coisa importante, independente de qualquer, eu vejo isso como assim, uma obrigação de quem faz área de saúde, é escutar o paciente. Se ele te procurou, é porque ele precisa de ajuda. Em que âmbito você não sabe ainda, né? Mas tudo é possível, mas precisa dessa empatia, desse entendimento. Isso aí é fundamental. Eu diria que já assim, 40% já está, porque a pessoa precisa abraçar. Mas voltando à história, ele me procurou e tal, e a gente conversando, eu falei algumas coisas específicas e ele ficou receoso e falou assim: doutora, eu acho que isso aí não vai dar certo porque vai ter um confronto com a minha religião e tal. Eu falei: não, o senhor fique tranquilo, isso não tem nada a ver com religião, isso aí o senhor precisa se informar, mas vamos fazer uma coisa? Eu vou lhe dar uns links que o senhor pode pesquisar. Tá? O senhor vai ver que hoje você abre o PubMed, por exemplo, você vai ver que tem inúmeros trabalhos científicos. Tá? Nessa época o meu ainda não estava publicado. Se tivesse, eu ainda não tinha feito mestrado. Ainda não tinha feito mestrado. Enfim, aí o senhor pesquisa. Aí depois o senhor me liga: Márcio, foi a melhor coisa que eu fiz.
Porque ele foi, pesquisou, se tranquilizou, viu que não tinha nada a ver com aquilo que é o que você está trazendo e voltou. Ligou para mim e falou, doutora, vamos marcar. Chegou aqui e falou, olha, foi a melhor coisa que a senhora fez comigo, porque se a senhora tivesse tentado me convencer, eu não ia fazer o tratamento. Eu nunca parei de estudar, tá? Eu sempre gostei muito, desde criança eu cuidava das minhas bonecas, e o meu pai queria muito que eu achava que eu ia ser médica, né? Mas eu acabei abraçando a odontologia, que eu percebo assim, a odontologia evoluiu muito, Márcio, mas muito. A gente, assim, às vezes fora do país, você vê, nós temos excelentes profissionais, tá? Eu trabalho com odontologia há praticamente 40 anos, tá? Então é uma vida, né? E sempre fui muito feliz na minha profissão e assim, abracei a profissão também de terapeuta por conta desse elo. Tem muita gente que pensa que não tem nada a ver, é o contrário. Hoje a gente tem informações científicas, né, dessas conexões. Se você for ver, eu tenho vários slides que eu também dou aula em vários lugares, sou palestrante, então, que a nossa cabeça passam vários meridianos que estão também presos aos dentes, que também estão presos ao corpo inteiro. Então hoje já se sabe que um processo periodontal forte pode dar um problema de coração e aí vai, né? Não vamos entrar nessa linha, mas enfim, tem tudo a ver. A saúde começa pela boca. Se você perguntar, como é que a senhora faz hoje? Eu avalio. Tem pacientes que estão comigo, eu cheguei em Ribeirão desde 99, tá? 4 meses depois já tinha montado meu consultório. Então, tem pacientes que estão comigo desde essa época. Eles fazem prevenção, eles fazem uma restauração, eles fazem alguma coisa que precisa. Emergencialmente, eles trabalham também com muitos pacientes que têm essas dores orofaciais. E muitas vezes, a dor orofacial ela é multifatorial, tá? A acupuntura é só um ramo. Às vezes precisa de um fisioterapeuta, precisa de um fono, de um psicólogo, e a gente vai englobando. Por isso, eu atendo em 2 lugares, né? Que muitas pessoas falam, porque tem uma clínica que a gente tem uma equipe, né? Uma formação. Somos amigos de muitos tempos e trabalhávamos juntos e são pessoas profissionais maravilhosos e me convidaram também para fazer parte dessa equipe fazendo acupuntura, né? E eu continuo fazendo aqui no meu consultório também, né? Meu consultório que inclusive vai ser, né, a gente vai poder conhecer mais através dessa edição e assim, é muito interessante. Então, essa coisa da gente se sentir merecedor daquilo que recebe, é importante, né? Que relação que eu tenho com isso? Eu sempre achei bacana falar disso, sempre achei bacana a gente valorizar o que tem, quem trabalha, o que faz, e é por isso que a gente está aqui. Bom, mas nós vamos para o intervalinho, gente, porque tem muito mais coisa para a gente falar. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Viver Terapias Integrativas. A gente volta já. Você sabia que 69% dos fumantes do mundo têm vontade de parar? Após 20 minutos sem fumar, sua pressão arterial volta ao normal. Em 2 horas, não há mais nicotina no sangue. Em 24 horas, seus pulmões funcionam melhor. Em 48 horas, você sente melhor o gosto e o cheiro das coisas. Antes de 3 meses, sua função pulmonar melhora até 30%. Em 1 ano, o risco de doenças ligadas ao coração cai pela metade. Em 10 anos, o risco de desenvolver câncer é igual ao de um não fumante. O hábito de fumar diminuiu 38% no Brasil. Faça parte dessa estatística. Voltamos então aqui com a doutora Odinê. Doutora, eu queria saber, na nossa última edição a gente falou sobre o Viver Terapias Integrativas, mas o que é, afinal de contas, o Viver? Olha, o Viver Terapias Integrativas, hoje é a minha marca que está ficando muito forte em Ribeirão, na verdade é a concretização de um sonho, tá? Um sonho de cuidar de forma integral das pessoas. Como é essa forma integral? Dentro dessa medicina chinesa, tá? O que aconteceu? Quando eu me especializei em acupuntura,
é um curso grande de 2 anos, enfim. Aí depois fui para a China e aquela coisa toda. Eu fui começando a fazer outras formações dentro da medicina chinesa. E aí eu fui observando, tá, que essas associações, elas otimizavam os resultados. Tá? Então eu vejo um paciente que está com uma dor muscular, que tem um diagnóstico, né, específico ali, eu vejo que ele precisa fazer algumas coisas e eu elejo dentro disso o que eu acho que aquilo vai ser mais otimizado. É lógico que tudo cada caso é um caso. Dores crônicas são dores difíceis, são dores... Eu recebo pacientes, às vezes, de carregarem 20 a 25 anos uma dor crônica. Né? Então, o corpo da gente vai ficando, vamos dizer assim, nessa linguagem mais popular, nessa vibe o tempo todo. Tá? Nós somos frequenciais, né? Então a gente precisa ir mudando tudo isso. E uma das formas que os caras já falavam há mais de 5.000 anos, não com essa terminologia que tem hoje, é justamente trocar essa energia essencial, é mudar esse mecanismo, né? É nutrir, é fazer ela se movimentar para estar trazendo aos órgãos mais saúde, né? Para que a pessoa tenha mais disposição, tenha um sono mais reparador. Dentro do meu questionário tem várias perguntas. Eu pergunto sobre tudo, sobre que cor está teu xixi, por exemplo, como está, né, as suas fezes. Isso não é tabu, gente, isso é saúde. Hoje tem até uma escala que a gente coloca o paciente ali para ver se tá tudo certo. Então, assim, é importante esse despertar que a gente está vivendo, ele está sendo assim maior depois da pandemia, tá? Porque a gente ficou em casa, né? Foi quando eu comecei também a entrar mais nesse mundo da mídia, né? Eu nunca tinha gravado nem nada. Eu comecei a fazer alguns vídeos. Até o primeiro vídeo que eu fiz foi sobre respiração, né? Porque respirar é fundamental, mas eu ensino a respiração, que a gente chama de abdominal, porque justamente aqui no abdômen nós temos um microsistema muito forte, tá? E que a gente pode trabalhar com tudo isso. Aliás, microsistema no corpo é o que não falta, tá? Que é o micro dentro do macro, mas nós temos nas mãos, na língua, na cabeça, na orelha. A orelha é um feto de ponta-cabeça, né? A auriculoterapia é uma terapia também bastante usada, eu uso também, né, uma corrente da auriculoterapia, e nós vamos utilizando. Então, tudo isso fez com que eu montasse esse programa de saúde dentro do Viver Terapias Integrativas, que tem esse objetivo, né, tratar do ser de forma integral. Tá? Se ele está fazendo um tratamento, todo respeito a isso, e é importante, porque uma das funções dessa medicina é potencializar esses resultados. A pessoa está tomando uma medicação importante, está fazendo um tratamento, por exemplo, de quimioterapia, muitas vezes, que é uma coisa que acaba com a gente. E a gente fica com náusea, com desconfortos, né? As queixas são muito grandes, né? E o que a gente observa? Que ao tratar o paciente, né, principalmente nesse caso com a acupuntura, ele não sente, ele vai para a quimioterapia, tá? Tem todo aquele, mas aquelas náuseas diminuem. Pacientes que têm comorbidades, né? Por exemplo, com DTM, que são pacientes que têm, hoje se sabe, síndrome do intestino irritável, né? Esclerose múltipla também. Tem casos que mostram isso, né? Então tem várias doenças, por isso que são comorbidades, que estão associados à disfunção temporomandibular, que faz parte da odontologia. Você percebe que está tudo engrenado, não existe essa separação que as pessoas às vezes fazem na cabeça delas. Quer dizer, o cara chegou aqui com uma carizinha, você vai saber o que ele come, por que ele come, se ele escova o dente, se ele pratica esporte, se ele precisa fazer uma outra terapia para melhorar o jeito dele viver. E ele chega para mim e fala assim, olha, eu tô assim, eu tô no meu, como eu já escutei, eu tô no meu limite, eu tô muito ansioso, eu não tô sem concentração, tô isso, aquilo, outro, mas ele me procurou por outro motivo.
Aí eu trago para ele essa possibilidade de estar orientando, de estar instruindo. E ao contrário também, às vezes eu recebo o paciente por indicação, porque como é um caminhar longo, eu tenho vários resultados. Tem pessoas que às vezes só, como a salinha de espera aqui, que nem entram aqui, tá? Mas eu tô lá e tô vendo. Aí ele fala para mim que aperta muito, que tal. Então, às vezes a gente faz outras coisas, lança mão de exames de imagem. Muitas vezes eu trago ele para cá para fazer medidas, ver o que acontece e, se for o caso, tá indicando para um outro colega, um especialista, por exemplo, que eu trato muito disfunção muscular, tá? Legal. A disfunção temporomandibular muscular. A que é articular, geralmente eu tenho pessoas que eu mando, né, que fazem procedimentos excelentes. Então é assim, mas isso é importante porque você tem esse start, entendeu? Esse insight de ver o que o paciente precisa. Você falou do cara não estar se concentrando direito e tal, né? A meditação, muito se fala que a meditação ela serve para você baixar a tua pressão ou regular a sua pressão, para você se reorganizar. Sim. Isso é realidade? É realidade. E dentro da terapia também tem essa parte? Tem porque a orientação, eu oriento o que eu faço. Eu medito toda manhã. Olha Primeira coisa que eu faço é meditar. Eu tenho um cantinho na minha casa, que é um cantinho que eu considero assim especial, né? E eu todo dia eu acordo cedo, porque geralmente eu tento dormir sempre um pouco mais cedo, né? Nem sempre é possível, mas eu sempre acordo mais cedo. Então, como eu tenho pacientes às vezes 8h30, 9h, então eu me organizo nesse tempo. Mas a primeira coisa que eu faço ao levantar, ao ver o sol, principalmente em Ribeirão tem muito isso, né? Agora tá nascendo, mas às vezes eu acordo, o sol nem nasceu ainda. Eu tô na minha varanda, que eu moro em frente ao Parque das Artes, que é maravilhoso ali. Eu olho aquele sol nascendo, lugar bonito, e já tô meditando, tá? Eu faço meditação guiada, eu faço meditação às vezes. A respiração que eu ensino não deixa de ser uma meditação da respiração, porque ela foca no aqui e agora. O que a meditação faz? Ela melhora a concentração. Por quê? Porque ela foca no aqui e agora. Tá? Não, tem pessoas que assim acham que meditar tem que ir lá pro Monte Sinai. Antigamente se pensava, né? Então esvaziar a mente. Não é isso, gente. Meditar faz parte da vida. Baixa a pressão, sim. Melhora todas as funções, tá? De rim, de tudo. Traz calma, paz. Quanto tempo dura um farol? Para muita gente é um absurdo. Né? Tá ali agoniado, você olha a pessoa rói unha, né? Coisa pra mim, tá? Tudo pra mim. Eu como, gente, você vem com a minha maca. Pressão alta, roendo unha. Você vem pra minha maca. Praticar esporte, a gente não pratica, é complicado. Não, mas então, isso é muito importante. A meditação, ela traz essa paz, essa tranquilidade. Mas é algo que requer, como tudo na vida, disciplina. Mas disciplina não tem a ver com rigidez. Disciplina tem a ver com organização. Eu me organizo, por exemplo, eu não levanto cedo, não me organizo para fazer algumas coisas, para não entrar em horário de paciente, não chegar aqui... Cheguei, sabe? Sem aquela coisa, não. Chegar tranquila, receber bem o paciente. Sim. Porque para eu tratar das pessoas, eu preciso estar bem. Tá? E quando eu não estou, Márcio, eu não trabalho. Tá? Eu sou profissional liberal, eu posso fazer isso. Eu posso remanejar e fazer alguma outra coisa. Eu acho que é muito mais honesto da minha parte do que eu chegar, vir tratar de uma pessoa que está precisando de mim e eu não estou em condições, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com algo, porque eu também sou humano e eu procuro também, dentro de tudo isso, estar me cuidando ao máximo. Então a meditação faz parte da minha vida e daí eu tenho uma turma boa que está meditando
porque eu comecei a orientar, eu passo a meditação para eles, sabe? Então, assim, é uma graça isso. Eu considero, me sinto assim, é gratificante ver essas pessoas mudarem, que é o que a gente chama mudar o estilo de vida. É a epigenética que se fala hoje, que há muitos anos atrás, há milênios atrás, já se falava sobre isso. Olha, tem um livro muito antigo que chama A Bíblia do Acupunturista, tá? Que foi escrito há muito tempo, onde já está escrito o que fazer para não adoecer, ou seja, já são princípios de prevenção. E de fazer o que fazer quando adoece, que já é tratamento. Olha só há quanto tempo, né? Então a gente tem histórias e histórias de vários lugares, né? A Índia também é um lugar que tem bastante conhecimento nesse sentido, mas enfim. Eu acho que nós vamos visitar muito a doutora aqui. Eu acho que você vai parar na minha marca. Nós vamos visitar muito a doutora aqui, mostrar muita coisa boa que a gente precisa saber, precisa ter conhecimento. Então, antes de ter um preconceito, eu já falei isso também, procure primeiro conhecer, aí você cria um conceito, né, doutora? Sim, com certeza. É isso. Mas essa é a doutora Odinê Bechara, destaque de capa da nossa revista nesse mês. Vocês vão poder ver tudo isso nas páginas da revista, conhecer um pouquinho mais do trabalho dela aqui também. E nós vamos visitar ela de novo com outras coisas. Se você tiver alguma pergunta para fazer, quiser conhecer alguma coisa, o telefone está aí na tela, você pode mandar a pergunta, a gente manda tudo, encaminha tudo para ela. Tem também o site, Facebook, Instagram, curte lá a doutora também, que você vai poder... Né? Ela está sempre postando alguma coisa, tem um conteúdo bacana e você vai poder conhecer um pouquinho mais dessa mulher incrível que a gente conheceu, amiga nossa aqui na revista em Ribeirão Preto, né, doutora? Muito obrigada, Márcia. Eu estou assim, muito encantada com vocês também. É uma equipe maravilhosa, viu? Eu parabenizo. A gente faz o possível para atender vocês, como a senhora falou. Se a gente não estiver bem, também não vem. Mas a gente faz o possível para atender bem. Eu espero que vocês tenham uma longa jornada em Ribeirão, sejam muito bem-vindos, né? Eu já manifestei isso. E é de coração. Que bom, eu também fico muito feliz. Então, parabéns por toda essa história linda. E para você que está aí nos assistindo, fiquem com Deus e até a próxima. Namastê.